Na vida, no futebol, existe muito o tal do comparativo. Nem sempre o time é baseado por si só. Sempre o meu time é melhor do que o seu. Meu time tem mais sucesso do que o seu. Ou o seu fracasso foi maior do que o meu. Sempre existe comparativo. E, e muitas coisas nessa vida eu não esqueço. Coisa que a gente presencia, que a gente escuta, mas que a gente sente. E falar dessa eliminação do Flamengo não tem como não lembrar ou comparar ou equiparar, no caso, a eliminação também do Palmeiras, ou como foi tratada a eliminação do Palmeiras no Mundial contra o Tigres. O Palmeiras ganha a Libertadores em 2020 contra o Santos. Começo do ano de 2021, o Palmeiras vai para o Oriente Médio e vai disputar contra o Tigres, campeão da CONCACAF, Tigres do México. O Palmeiras até joga a certo ponto bem, mas no caso o seu rendimento não foi bastante e perde para o Tigres por 1-0, gol do Gignac, francês, e desceram o pau no time do Palmeiras, que foi um vexame. Sim, usaram o nome vexame naquela época. O Palmeiras perdeu de 1-0 para o campeão da CONCACAF, um time mexicano, uma liga altamente rica, que tem jogadores expoentes, jogadores craques a nível mundial, sim. Quanto até a faturamento, a liga mexicana é mais rica do que a liga brasileira e qualquer liga da América do Sul. E o Palmeiras perdeu por 1-0, teve todo aquele contexto de que o Palmeiras foi campeão, passou dias. O palmeirense, o jogador palmeirense comemorou bastante. Chega lá no Mundial, fracasso, vexame. Foi o que eu vi na mídia, torcedores. Aí tudo bem, isso acontece. O Palmeiras, se bobear, a cachaça da comemoração do título da Libertadores contra o Santos, quando foi jogar contra o Tigres, a cachaça não tinha nem saído do corpo ainda. Como é que você queria exigir, até meio de uma pandemia, que o Palmeiras tivesse um rendimento tão bom em sequência de dias? Uma conquista épica da Libertadores contra um rival que era o Santos na época, você ir para o Mundial. Mas sim, taxaram com vexame. E quando eu coloco nesse assunto, até no título do vídeo, Flamengo eliminado, vexame em Marrocos, porque também eu também gostaria também de taxar de vexame. Se for para colocar no mesmo balaio, criticaram o Palmeiras por perder por Tigres por 1-0, é vexame? Quando você toma 3-2 do Al Hilal, um time da Arábia Saudita sem tradição alguma contra o campeão sul-americano, é o quê? No mínimo vexame também. Mas será que vão usar esse termo? Essa é a pergunta que fica. O tal do comparativo, o equiparativo, no caso, se equiparar situações. Será que vão tirar do contexto? Será que vão colocar manchetes dizendo: o Flamengo enfrentou o adversário mais difícil que um brasileiro já enfrentou em um Mundial? É mais fácil escutar isso do que escutar que o Flamengo não jogou bem, que suas principais peças não renderam, que o técnico, mediante uma situação, mexeu muito mal, geriu a situação muito mal. Isso você não vai ver. Você vai ver que passa-se muita mão na cabeça, passa-se muito pano para os protegidos da mídia, e quem não é o protegido, quem é o perseguido, é atacado. Voltando um pouquinho nas notícias, Palmeiras ganha a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A atitude intempestiva, concordo, de Abel Ferreira chutando o microfone mediante uma marcação na vista do Abel como controvérsia, foi lá e desabafou. Ele foi punido pelo juiz, foi expulso, corretamente, concordo. Teve várias e várias manchetes no jornal. Será que vai ter minimamente as mesmas manchetes
com esse vexame flamenguista ou não? Por isso que eu falo, usa-se muito o Abel para poder atacar o Palmeiras. O Abel em evidência é o Palmeiras em evidência. Isso para a mídia não é legal. Para a mídia corintiana, para a mídia flamenguista, que sim, que domina sim, por N motivos, que todos sabemos. Sendo você flamenguista, corintiano, palmeirense, são paulino, sabemos quem domina a mídia, quem faz a máquina do sistema girar. Então, eu dito sim, começa esse vídeo falando, Flamengo sim, passou por um vexame por ser eliminado por Al Hilal. Menosprezou o Al Hilal? Sim, porque todas as declarações, brincadeiras de torcida, todo mundo já fala, vamos tentar ganhar do Real Madrid. Em nenhum momento citou o Al Hilal. Eu só vim descobrir que o Flamengo ia pegar o Al Hilal porque eu fui pesquisar na internet. Porque escutando de boca a boca pro flamenguista, todo mundo só falava do Real Madrid. Estranho, né? Aí agora vão calçar as sandálias da humildade flamenguista, que nunca foi humilde, arrogante, soberbo. Então agora na hora de perder se faz coitadinho? Não. Tem coisas que eu não esqueço e eu gosto de estar aqui para poder mostrar. Uma das coisas que eu também não esqueço é que na imprensa, tanto a paulista como a carioca, a brasileira no geral, sempre gostou de comparar e equiparar Abel Ferreira com qualquer técnico. E o da moda o que era? Trouxeram da Europa para cá Vitor Pereira para bater de frente com Abel. Palmeiras tem um português, Corinthians também terá. Trouxe. Confronto direto, ano passado. 3 jogos o Palmeiras jogou contra o Corinthians. 3 derrotas do Corinthians. 3 vitórias do Abel Ferreira, 3 derrotas de Vitor Pereira. E aí? Abel Ferreira vence 3 jogos sem nenhuma, com vitórias e o Vitor Pereira antes no Corinthians perde. Eu não sei o que o Vitor Pereira fez para poder o quê? O Flamengo mandar Dorival Júnior embora e contratar Vitor Pereira. O que ele foi campeão pelo Corinthians? Apresentou um bom futebol convincente pelo Corinthians? Arrumou a casa? Deixou o time seguro? Sim. Mas para sair de um Corinthians bagunçado para ir para um Flamengo em destaque, mandar embora o técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Pelas vias que foram, né? Quem me acompanha no noticiário ou o noticiário esportivo percebeu como é que ele foi. Como é que Vitor Pereira saiu do Corinthians e foi pro Flamengo. Meio a histórias controversas, a mentiras, a falácias. E esse é o Vitor Pereira que ainda tentam. Vocês vão conseguir ainda equiparar a Abel Ferreira. Então, por favor, se você é desse time, pare com isso. Tá passando vexame. Abel Ferreira chegou no Brasil trabalhando e não parou de trabalhar e não parou de conquistar. Abel Ferreira conquistou taças e conquistou seus jogadores, conquistou o vestiário. Vitor Pereira não tem vestiário, nem no Corinthians nem no Flamengo. Então, para poder qualquer discussão, você pegar um técnico hoje no Brasil, futebol brasileiro, e equiparar com Abel Ferreira, hoje é covardia. Por tudo. E Vitor Pereira que nunca provou nada. Se tratando de Brasil, tem que comer muito feijão com arroz para poder sentar ao lado numa mesa e discutir futebol com Abel Ferreira. Não tem competência, não tem currículo, não tem know-how para isso. Mas esse mal da mídia de querer equiparar alguém com alguém vem do próprio flamenguista também. Vem da mídia flamenguista, do torcedor flamenguista, o dirigente, o jogador flamenguista, o Flamengo como um todo. Tem até uma historinha que eu vi, passou na internet, eu vi na televisão também, sobre a parábola, tipo como fosse uma historieta, no caso que seria o Flamengo achar que o ano de 2019 com Jorge Jesus, aquele vai ser o padrão para o Flamengo pro resto da vida. 2019 foi um ano atípico para tudo, sério. O Flamengo de 2019 foi um ponto fora da curva. O Flamengo normal é esse, que vai brigar por títulos, mas vai perder. E o flamenguista tem que saber, o que sabe ganhar, tem que saber perder.
Esse é o ponto. E a parábola que eu faço é como o flamenguista, o Flamengo como em si, é como se fosse uma criança mimada, achando que Papai Noel vai dar presente todo o Natal, o melhor presente do mundo. O presente que Papai Noel deu foi 2019. A partir de 2020, 21, 22 e 23 e para frente, o flamenguista tem que aprender que Papai Noel não existe. Quem compra o seu presente, flamenguista, é o seu pai, que dá duro, que trabalha, né? Por mais que doa. Então, 2020, 21, 22, 23, o que você conquistou não foi Papai Noel. Papai Noel foi 2019 e Papai Noel não existe. Entendeu? Quando eu quis fazer esse trocadilho de palavras, essa parábola, foi um ano atípico, que seria o Papai Noel. O ano do normal do Flamengo e 2020 para frente, brigando por títulos, porque se estruturou para isso, mas não viver de fantasia e querer comparar todo mundo a Jorge Jesus, que também quando estava definindo o trabalho e a coisa não estava virando, quando ele perdeu o vestiário, ele falou, vou embora, e ainda saiu por cima. Hoje todo mundo quer erguer uma estátua para ele na Gávea. Então, pelo belo trabalho, sim, mas ele não deu continuidade. Na primeira premissa que teve de algum viés de queda, ele pulou fora. Então, ele é flamenguista até a página 2. Não é tão flamenguista assim como a nação gosta de dizer. Então, flamenguista, Papai Noel foi só 2019. 2020 para frente, os presentes que você ganhou foi seu pai que comprou. Quer dizer, foi a luta, o trabalho do flamenguista, do diretor, do jogador, do torcedor. Não foi presente. Toda vez que você sentir que alguma coisa que você conquista foi dado, não foi conquistado, você não sentiu o suor da conquista, você perde muito fácil. E foi o que a gente viu em Al Hilal 3, Flamengo 2. 2 gols do Pedro, né? Para mim foi o único que se salvou efetivamente. O time do Flamengo foi péssimo como conjunto. Os gols do Al Hilal foi de Salem, 2 vezes, que fez o golaço contra a Argentina, pela Arábia Saudita, na Copa do Mundo. E Vieto, um argentino, já foi do Racing, né? Acho que foi revelado pelo Racing. Então, flamenguista, o ponto é esse. Vamos voltar para a realidade. Que realidade você quer viver? Esse é o ponto. É a fantasia de 2019 ou esse 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 30? O que você quer viver? Tem que saber ganhar, tem que saber perder. O flamenguista não está sabendo perder. Isso. A forma que perdeu para o Palmeiras. A forma que perdeu para o Al Hilal. A forma que o flamenguista se sentiu para tal. Né? Quando eu falei que tudo começa muito mal, começa porque a gestão começa do técnico com o grupo, que eu senti que eu acho que nunca teve. Não vou dizer que o Vitor Pereira perdeu o trato com o vestiário, porque eu acho que nunca teve. Quem manda são os caciques do elenco, né? Todo mundo sabe quem são. Mas eu acho que a pataquada total foi a da diretoria. Como eu já tinha citado no começo do vídeo, em mandar Dorival Júnior, pode não ser o melhor da tática, mas ele tinha um vestiário. Por ser bobão, porque deixava Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro mandarem, deixar um Gerson mandar, deixar, sei lá, todos os grandão mandar? Ou você quer um técnico sério e austero que não tem um vestiário? Um time de cobra criada, você tem que ter mais um paizão, né? Eu sei que é meio que ruim dizer isso, mas é melhor um distribuidor de colete do que um cara tático. Por isso que eu saliento novamente, o Abel Ferreira consegue aliar isso. Ele tem uma lábia muito boa, que consegue seduzir e fisgar o jogador, a torcida, pequena parte da imprensa, mas ele tem principalmente os jogadores. O jogador que vai fazer o técnico ser campeão. O Abel é multicampeão por quê? Porque ele ganhou o vestiário. E Vitor Pereira no Corinthians, no Flamengo, nunca teve o vestiário. Pega quem tem informados com o jogador, tenta falar com pelo menos 10 jogadores do Flamengo, 10 do Corinthians, e fala como é que é o dia a dia com o Vitor Pereira. Não rola.
bola, não tem convivência. Então esse é o ponto. A diretoria do Flamengo cagou em quê? Em mandar um técnico que estava vencendo, bem ou mal, mas estava vencendo. E no futebol brasileiro é vencer. Para você trazer uma cartada da forma que foi. Quer dizer, a parte suja foi o Vitor Pereira com o Corinthians. Os métodos sujos, baixos que ele usou. O Flamengo foi lá, ofereceu uma estrutura, um trabalho, uma projeção vitoriosa. Mas ele tem que colaborar também, Vitor Pereira. Então, erro da diretoria do Flamengo também. No sentido de que não pode ser somente trazer um técnico de grife, mas que trabalhe. Um sem grife, que vai lá e trabalhe e conquiste. Mas que tenha todo mundo, que tenha a imprensa, que tenha os jogadores, a diretoria, todo mundo. E Vitor Pereira não tem. Então foi a maior cagada de todos, é tirar um técnico que estava vencendo. Como tal qual, também não tinha o vestiário. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro com o Flamengo e mandaram ele embora. Para quê? Para trazer um cara de fora que tem grife. Não durou muito tempo. Então o Flamengo se perde dentro do próprio personagem. Joga um técnico para a mídia do que um técnico para si, para trabalhar o dia a dia. Vitor Pereira é competente? Sim, é competente. Mas para mim eu não via nele nesse momento. Ele estava fazendo um trabalho legal no Corinthians. Mas ele, como índole suja, no sentido de abandonar o Corinthians da forma que foi, poderia ter sido sincero. Eu quero um time campeão, o Corinthians não me oferece. Tchau, Corinthians, vou embora. Não, inventou 1001 histórias. E o flamenguista gostou. O flamenguista zoou o corintiano, o flamenguista brincou. Agora tá colhendo, né? 2 títulos disputados e a derrota veio. Vai ter Recopa Sul-Americana, acho que Independiente Del Valle, se não me engano. Vai ter Campeonato Carioca, provavelmente vai ganhar. E o Flamengo vai voltar a ser o imbatível de novo. Vai pegar Resende, Nova Iguaçu, Volta Redonda, ganha. Aí o Mengão malvadão voltou. Isso que engana o torcedor. Mas falando de Vitor Pereira também, eu acho que ele mexeu muito mal quando o Flamengo precisou. Depois da esdrúxula expulsão, não por parte do árbitro, o árbitro foi muito bem, mas a forma idiota, infantil, que eu também citei, a expulsão do Gerson. Primeiramente, a simulação dele, ele busca o contrato e se projeta. No Brasil poderia ter sido pênalti, o brasileiro adora um cai-cai. O juiz falou, não, levanta. Se levantou o tiro livre indireto para ele, levantou o braço, o juiz foi lá e amarelinho, simulação. Ah, mas não foi muito rigoroso. Aqui no Brasil, o negócio lá fora, o negócio canta diferente. Cai tem que ser punido. Todo mundo não faz piadinha, brincadeirinha com o Neymar? Que se joga, fica rolando? Gerson rolou também, se jogou. Amarelinho, pronto, sem conversa. Depois, o que acontece? Um pisão notório no tornozelo do jogador do Al Hilal, expulso. Não foi normal, foi rigoroso na expulsão. Não, 2 amarelos. Amarelo mais amarelo é igual a vermelho. Pronto, para mim não teve polêmica. Quiseram falar, esse juiz roubou o meu Flamengo. Não roubou nada. Quem roubou foi o próprio Flamengo, roubou o seu próprio futebol. O Flamengo não entrou em campo. Então não teve roubo de arbitragem nenhum. Teve uma arbitragem segura e com o mesmo critério. Puniu com cartão também os jogadores do Al Hilal, que estava fazendo rodízio de falta em cima do Everton Ribeiro, né? Então, mas eu acho que ele, e citando Everton Ribeiro e Arrascaeta, mediante a expulsão do Gerson, eu acho que o Vitor Pereira mexeu muito mal. Mexeu porque, no caso, ele saca um jogador importante, 2 jogadores importantes no caso, para poder colocar o jogador para recompor o meio de campo. E o Flamengo já estava perdendo. Poxa, você vai querer, vai para frente. E o Flamengo, quando teve um momento de abafo, o Flamengo foi perigoso. Então, mas é aí que eu falo, mexeu mal. Tinha que fazer o seguinte, por que deixou um Gabigol? Por ser a estrelinha. O Gabigol só vai ser útil, quem faz uma análise mínima e rasa do Flamengo, entende que o Flamengo só vai ter um grande Gabigol se tiver um Arrascaeta iluminado.
Não adianta eu deixar sozinho o Gabigol se eu não tirar uma Arrascaeta. E tirou a Arrascaeta. Mais pra frente tirou um Everton Ribeiro. Você mata a criação do time. Aí você vai deixar isolado um Pedro sozinho, Gabigol sozinho. Gabigol não fez nada. Um dos pontos baixos do Flamengo, destaque negativo, foi o Gabigol. Gosta de ficar fazendo posinha de fortinho. Deixou o cabelinho dele crescer, ficar cacheadinho, pra parecer quem? O Maradona. Quando eu vi aquele cabelinho, eu falei, nah, esse menino gosta. Vou nem falar o que o Gabigol gosta. Mas, pelo amor de Deus, que frescura, né? Muito frufru, muita bundinha empinada e pouco futebol. Que eu falo, efetivamente, porque eu sei que Gabigol joga bem. Não me se esconde de decisão, mas não jogou. Se ele se põe a cara a tapa, eu sou o Gabigol, eu sou o Maradoninha, né? Eu sou fulano de tal, faz pose, provoca. Poucos minutos de jogo, fez gol no Palmeiras, tirou a camisa e ficou mostrando, tomou amarelo, mas ficou bravinho porque eu tomei amarelo porque tirou a camisa. Tá na regra, idiota, não pode tirar a camisa. Então, tem jogador que é idiota, parece que não conhece a regra do esporte que pratica. Então, 2 amarelo, vermelho. Tirou a camisa, amarelo. Então, é tão simples e tem gente que complica. Agora eu vou falar dar mais uma salientada de como o Jefferson foi juvenil, né? Infantil, porque o Flamengo precisava dele. Ele estava sendo o termômetro, estava buscando, estava caçando, mas ele em simular e depois ser dentro da área, com o VAR, você acha que ninguém ia ver aquele pisão? Poxa, é complicado. Então ele se prejudicou. Com certeza agora a mídia gosta de caçar culpados. Vamos colocar o Gerson como o novo Andréas Pereira, o Pitico, né? Então, porque toda derrota tem que ter seus vilão. O juiz que roubou, fulano que não jogou. Sempre. É como se fosse uma peça de teatro. Tem que ser os mocinhos, tem que ser os vilões. E a banda toca. E quem não tocou foi o Flamengo, que não jogou nada. Pouco que se sabe, que eu falei que Gabigol não jogou nada, mas o único que se salvou foi o Pedro. Fora os gols, o que buscou o jogo. Tanto que sem o meio de campo que o Vitor Pereira matou, ele tava vindo buscar a bola, porque Gabigol não tava, né? Isoladinho lá na frente, o Maradoninha, né? Não quis correr atrás da bola, escondendo, né? Por isso que eu sempre cito, quem acompanha os vídeos aqui quando eu falo do Flamengo, eu cito, jogador bom nesse elenco do Flamengo é quem? Arrascaeta, Pedro, é o que já tá machucado e provavelmente vai voltar há algum tempo mais pra frente, Bruno Henrique, eles são jogadores comprometidos. Gabigol, Everton Ribeiro, eles são bons num contexto bom. Eu nunca vi o Gabigol chegar, o Flamengo perdendo de 2, 3-0, botar a bola debaixo do braço, pode deixar que eu vou virar. Não. Ele num cenário de 0-0, 1-0 pro Flamengo, aí ele cresce, ele brinca, bota a bolinha na nuca, faz embaixadinha, faz posinha de fortinho. Mas quando o Flamengo precisa, porque precisa quando tá ganhando é fácil, precisa na derrota. Cadê a cara a tapa? Cadê falar, eu sou o responsável, toca em mim que eu vou resolver? Não resolveu, né? Isso aí precisa esquecer. Vai algum jogador de um time chamado Palmeiras que veste verde, se esconde. Vai o Dudu tentar fazer o que o Gabigol faz. Fala em campo, não resolve. Porque o Dudu resolve. Há anos. Desde 2015 pra cá, tá resolvendo. Você vê a diferença? Saliento, não tô falando que Gabigol é ruim. Você que é minimamente inteligente vai entender que eu quero falar que ele é menos comprometido com o time. Ele é mais tal qual um Roger Guedes no Corinthians. Ele é Gabigol Futebol Clube. Ele não é clube de regatas do Flamengo. Tal qual Roger Guedes é Roger Guedes Futebol Clube. Não é Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse é o comparativo que eu faço. Joga pra cima. O futebol são 11. Né? Não é só você mais 10. O egocentrismo atrapalha grandes times e até grandes jogadores. Então, mas foi o Flamengo. O Flamengo foi baixo. Mereceu sim a derrota. Então, existiu o vexame do Flamengo, mas tem que fazer jus também ao outro lado. O Al Hilal
a grande partida que ele fez. Não foi só o vexame do Flamengo, que saliento, foi vexame sim. Se o Palmeiras contra o Tigre foi vexame, perder para um Al Hilal sem ver a cor da bola, sem jogar nada, com chororô e mimimi, é vexame também. Você reclame ou não, é vexame também. Porque estou colocando o mesmo balaio que você, flamenguista. Não vamos nos esquecer. Né? Ou sejamos justos, sejamos homens, pelo menos. Mas o Al Hilal foi muito forte. Foi seguro, inteligente, foi ofensivo. Nas mãos de quem? Ramon Dias, lateral direito da seleção argentina, técnico. Em 96, ele já foi campeão de Libertadores com o River Plate de Francescoli, começo de Ortega, um grande time do River Plate, foi campeão e foi campeão mundial em cima da Juventus, em 96 no Japão. Então o Ramon Dias ele soube montar, pegou um Flamengo contra um Flamengo e não se amedrontou, colocou o time para frente. O time, e não foi o time para frente, não é aquela afobação, aquele ao Deus dará tudo aberto. Não, foi inteligente, armou uma defesa sólida e lançou os bons jogadores ao ataque. Jogadores até então desconhecidos, outros conhecidos, mas que foram lá e representaram muito bem. Então, ponto para Ramon Dias, que sim, engoliu o Vitor Pereira. Ramon Dias, técnico veterano, foi lá e engoliu Vitor Pereira. Não é? Então tem que mostrar isso aí. Que Vitor Pereira não consegue ganhar nem do Ramon Dias. Vai querer ganhar de um Abel? Acho que não, né? Tá muito arroz e feijão falta comer, né? E não somente bolinho de bacalhau e pastelzinho de Belém. O destaque da equipe do Al Hilal, eu marquei aqui, coloquei Cuéllar, flamenguista, conhece, eu sempre gostei muito dele, seleção paraguaia, ele arma muito bem. Lembra muito o futebol do Danilo, que o Palmeiras está sentindo a falta dele, né? Quando no balanço defensivo e ofensivo do time. Cuéllar, ele sabe fazer a função de 5, de 8 e até um pouco de 10 também. Um jogador polivalente e ditou o ritmo no meio de campo. Passes em profundidade, marcou sob seu camisa 5 cão de guarda quando precisou. Aí teve o destaque ofensivo, Salem Aldosari. Salem que foi o que marcou aquele golaço contra a Argentina na vitória da Arábia Saudita, histórica nessa última Copa do Mundo. A campeã do mundo, a Argentina, na estreia. Mandou golaço no ângulo, tudo. Jogou bem. Então, Salem foi o destaque do time. Teve gols de pênalti, ele fez 2. Ele bateu com maestria, seco. Mudou, trocou o canto. Mas com certeza, bateu uma coisa treinada. Futebol também é treinamento, repetição. Aí tem o pessoal também da frente, teve o Vieto e o Marega. O Vieto argentino também, que fez um bonito gol, né? Depois de troca de passes. E o chute forte também, né? Com toda a vontade, impetuosidade argentina. E o Marega também, que é uma versão genérica, mas não tão abaixo do que o Lukaku. Romelu Lukaku, belga, né? Filho de congoleses, né? E que joga muito, o Lukaku. Mas esse Marega foi uma grata surpresa. Forte, alto e tem velocidade, tem ímpeto físico. O Palmeiras ano passado sofreu com o Lukaku, tomou gol de cabeça. Esse Marega parecia um trator. Parecia um trem. Passando por cima. Davi Luiz, acho que vai ter pesadelos com ele. Léo Pereira se machucou também. Fabrício Bruno também vai ter pesadelos. Que Marega foi bem. Fez o serviço sujo para um Vieto jogar bem, para um Salem poder jogar bem, para abrir caminho para um Cuéllar também poder pisar na área. Então, tudo isso obra de quem? De Ramon Dias, que não foi covarde contra o Flamengo. Não se amedrontou. E jogou muito bem. Então, o Al Hilal está de parabéns. Todas as vaias e xingamentos do mundo para o Flamengo, mas todos os aplausos e reverências para o time do Al Hilal. Não foi covarde. Detalhe, o time do Al Hilal não é ruim. Você vai ganhar do Al Ahly ou do Real Madrid na final? Não dá para saber. Mas vai jogar bola. E ganhou do Flamengo porque jogou bola. O Flamengo contra o Palmeiras jogou bem e o Palmeiras se superou para poder ganhar do Flamengo. O Al Hilal não, foi seguro. Um Flamengo que não jogou bem foi engolido pelo Al Hilal porque o Al Hilal foi bem. O ponto negativo foi que o Flamengo não jogou bem. Mas o Al Hilal não tem nada a ver com isso. Não tem nada, foi lá e
e conquistou a vitória, jogou para isso. Então, uma coisa que eu falei, o jogo inteligente do time do Al Hilal, primeiro tempo, saindo em vantagem, por quê? Postura. Lá segurou, e até aonde ele deu, né? Foi saindo os gols de pênalti justíssimos, né? Os dois casos. E soube ferir o Flamengo no defeito do Flamengo. Aí que foi a virtude, a inteligência de Ramon Dias, é anular o Flamengo no que tem de pior. O que é? O setor defensivo. Soube sufocar, tal qual fez Abel Ferreira na Supercopa do Brasil, sufocou, induziu a defesa flamenguista ao erro. E a defesa do Flamengo erra. Tomou 3 gols do Al Hilal, 4 do Palmeiras em 2 jogos, 7 gols. Que melhor time da América do Sul é esse? Que toma 7 gols. O Palmeiras poder tomar 7 gols demora. O Palmeiras puxa na sequência de gols tomados do Palmeiras. Para o Palmeiras somar 7 gols levados. Quantas partidas se passou? O Flamengo passou 2 e todo mundo lambe a bunda do Flamengo. O Flamengo, o primeiro tempo do Al Hilal foi inteligente, o segundo beirou a perfeição. O Flamengo já desesperado, indo para o abafa, e eles continuaram tocando a bola. Não tinha chutão. Isso que era o melhor de se ver. Um time competente, um time seguro de si e tranquilo, porque sabia que o nervosismo estava do lado de lá. O nervosismo vestia as cores vermelho e preto, e o azul e branco era tranquilidade, era serenidade, era efetividade. Então, saliento novamente, Ramon Dias engoliu Vitor Pereira, com requinte de crueldade e com inteligência, com futebol, ganhando o vestiário. Futebol não ganha só nas 4 linhas, mas em torno disso. Ganha com a cabeça. Futebol ganha-se também na bola. Mas futebol não é somente bola na rede, o que se prega no Brasil. É muito além disso. Por isso que hoje temos técnicos inteligentes do passado, do presente, quiçá do futuro. Mas aquele que trabalha a mente, que trabalha o corpo, tudo numa união. Então esse é o Al Hilal. E mais uma vez botou o time flamenguista na roda. O palmeirense gritou olé contra o Flamengo. O saudita, o torcedor do Al Hilal, também gritou olé. E você, Flamengo, mais uma vez passou na sua história um grande vexame.